E aí, minha gente, como é que vocês estão? Vocês estão bom? Tudo bem? Paz de Cristo, paz do Senhor. Não posso esquecer que eu sou assembleano, um assembleano mais calminho, mas eu sou assembleano. Hoje a gente vai falar de um assunto que na verdade, tem mexido bastante comigo nos últimos dias. Nos últimos dias não, nos últimos meses. É uma coisa que eu tenho visto muito, tenho presenciado muito, digamos assim, também. E é uma coisa que tem me incomodado bastante. Eu achei que seria positivo, digamos assim, de alguma forma, expor, talvez, à luz da Bíblia, essas coisas que eu tenho escutado. Como você já pode, muito provavelmente, ter visto aí no título do vídeo, a gente vai falar sobre, basicamente, o poder da palavra, né? Ou seja, será que as nossas palavras, ela têm poder, às vezes, no sentido que a gente pensa que elas têm? Então a gente vai falar um pouquinho sobre isso hoje, tá? E muito importante é o seguinte, obviamente não estarei sozinho. O homem tá com a gente, tá? Foca, foca. Não focou. Foca, Jesus. Foca no Jesus. Flavinha, Jesus. Jesus! Apareceu, Jesus. A gente vai falar sobre o poder da palavra. Então a gente já escutou, muito provavelmente, você já deve ter visto alguém falando ou algo do gênero sobre que as suas palavras têm poder. E será que elas têm? Eu entendo que as nossas palavras, elas podem causar muitas coisas, a Bíblia fala sobre isso. Então a gente vai tratar um pouquinho sobre isso hoje, mas em que sentido será que a Bíblia fala? Será que a nossa palavra, ela tem poder no sentido que a gente acha de criar realidades, como algumas pessoas falam? Ou de mudar situações. A gente vai discutir um pouquinho sobre isso, né? Porque muito provavelmente, se você foi criado num ambiente pentecostal, que é boa parte das igrejas do nosso Brasil, você já escutou as expressões, por exemplo, declare, ou tome posse, determine, como eu falei, né? Tipo uma filosofia que você meio que dá ordens à realidade, ou dá ordem ao mundo espiritual, e essas coisas, elas acontecem porque você deu ordem. E aquilo acaba se concretizando mediante a sua palavra, tá? Ou até uma visão talvez um pouco mais cautelosa, digamos assim, por exemplo, não fale esse tipo de coisa, porque esse tipo de coisa, você tá falando isso, você tá declarando isso pro mundo espiritual. Aí quando você declara isso pro mundo espiritual, você dá legalidade para Satanás ir lá e fazer determinada coisa, ou te deixar doente, ou pegar teu dinheiro, ou alguma coisa do gênero. Será que isso é verdade? Será que funciona? Será que tá certo quando a gente olha pra Bíblia? Será que isso é realmente uma verdade? Então é sobre isso que a gente vai falar um pouquinho hoje, tá bom? Porque será que a nossa palavra tem esse poder mágico aí, ou espiritual, digamos assim, de alterar, mudar e fazer realidades serem transformadas porque nós falamos? Então a gente vai falar um pouquinho sobre isso e sobre essa pedra do infinito aí dos Vingadores que muitas pessoas acham que a gente tem na boca, chamada língua. A gente vai falar um pouquinho sobre isso. Mas antes de falar diretamente sobre isso, a gente tem que falar sobre como que surgiu, digamos assim, esse movimento, né? Esse pensamento, ele apareceu, começou lá nos Estados Unidos no final do século XIX e no início do século XX, principalmente no meio carismático ali, no meio pentecostal, né? Quem foi o precursor, ou que muitas pessoas chamam ele de o precursor desse movimento que nós chamamos de movimento positivista, foi um cara chamado E.W. Kenyon, e ele foi o cara que influenciou, via de regra, um cara chamado Kenneth Hagin, né? E esse cara foi o grande proliferador, o grande ministro, o grande pastor, pregador, que tratou desse assunto, popularizou ele mundialmente, digamos assim. Esse Kenyon aí, foi ele quem basicamente iniciou esse pensamento, que meio como se fosse tipo as suas palavras, elas têm meio que uma ação metafísica, uma questão até meio supersticiosa, né? Nesse sentido de, tipo assim, um cuidado extremo com as coisas que você fala, como se as brincadeiras que você fizesse, como se absolutamente tudo que saísse da sua boca, sendo imbuído ou não de fé, essas coisas, elas teriam um impacto na sua vida, no mundo espiritual. Mas, apesar de ser o Kenyon, digamos assim, esse cara que falou mais sobre isso, como eu já disse anteriormente, quem
popularizou e quem falou bastante sobre isso foi um cara chamado Kenneth Hagin. Ele morreu em 2003 ali, no início do século 21 ali já. Como que surgiu esse tipo de pensamento? Como que isso floresceu, digamos assim, no coração dele? Isso floresceu no coração dele de uma forma um tanto quanto curiosa. Disse a história, pelo menos, do movimento Word of Faith, que a gente fala, né? Palavra da fé. Esse movimento, ele se popularizou, esse pensamento se popularizou no coração do Kenneth Hagin, principalmente porque ele estava doente em um determinado momento da vida dele, ele estava passando bastante mal, digamos assim, estava ruim. E ele entendeu do Espírito Santo do Senhor que ele era curado e que ele devia agir como se ele estivesse curado. Ele posteriormente foi realmente curado, tanto que o ministério dele se alongou por muitos anos, e acabou que ele se levantou e começou a agir como se ele não tivesse absolutamente nenhuma doença. Agindo dessa forma, digamos assim, ele disse que ele teve uma revelação da fé, sobre a fé, uma revelação sobre o conceito de fé que a gente entende, digamos assim, na Bíblia, e ele tratou isso como se fosse uma verdade. Eis aqui o perigo, né, de você tratar a sua experiência pessoal como doutrina, porque às vezes a sua experiência pessoal, aquilo que você viveu, era para você viver, não era para todo mundo viver. E foi esse o erro, digamos assim, que o Kenneth Hagin cometeu, porque ele usou a experiência pessoal dele para começar a pregar e a ministrar sobre esse tipo de assunto, sobre esse viés positivista aí de o poder da palavra, e a palavra tem superpoder, e a palavra pode, e a palavra faz, e a palavra é isso, e a palavra é aquilo. E ele chamou isso daí de palavra de fé. Eu acho interessante que quando a gente... Normalmente as pessoas que elas estão envolvidas nesse movimento do Palavra da Fé são muito pessoas dentro do ambiente neopentecostal, né? Ou seja, o Kenneth Hagin, ele era um neopentecostal e a influência dele chegou até um cara chamado Kenneth Copeland, que esse cara, ele, curiosamente, o mesmo primeiro nome, mas ele é um pastor norte-americano. Se você dá uma pesquisada aí, você vai ver Kenneth K-E-N-N-E-T-H Copeland. Se você pesquisar ele, você vai ver, é um pastor que ele está recheado, digamos assim. Aí a sua vida pastoral, ela tem muitas polêmicas, principalmente por causa dessa teologia da prosperidade, e via de regra as duas coisas elas andam juntas. Tá? A teologia da prosperidade, esse poder da palavra, da forma que eu vou falar aqui, explicar aqui para vocês hoje, via de regra andam juntas essas duas teologias aí de prosperidade e de a palavra tem poder. E esse Kenneth Hagin aí que eu falei para você, ele foi inclusive o fundador daquele centro de treinamento Rema. E esse Rema aí foi onde basicamente começou a se proliferar, a se falar um pouco mais sobre esse tipo de interpretação teológica. E é nesse ponto, basicamente, quando ele funda esse instituto aí, Rema, que essa confissão positiva, ou positivismo que a gente chama, ela ganha mais força, né? Então, textos como Marcos 11, 23 a 24, Provérbios 18, 21, Romanos 18, eles passam a ser lidos não como um ensino sobre fé, oração e responsabilidade na sua fala. E o contrário também é verdadeiro, como se você falasse palavras negativas, essas palavras negativas elas bloqueassem aquilo que Deus tem para você. Então, por exemplo, você não pode fazer uma brincadeira ou alguma coisa. Por exemplo, eu não posso tô passeando com a minha família. Aí eu não posso falar, vixe, sou pobre, não consigo ir no cinema hoje. Não, se você falar sou pobre, meu Deus, isso vai se materializar, isso vai virar uma realidade na sua vida e você vai ficar pobre daqui a um tempo, você vai começar a ter essa mente de pobreza, e você viaja. Mas os textos mais usados para defender esse tipo de pensamento, eles são Marcos 11, 23 e 24. Ele fala assim, em verdade vos digo, se alguém disser a este monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas crer que se fará o que diz, assim lhe será feito. Por isso vos digo que tudo que perdis em oração, crede que já o recebeste e o tereis. Também usam 2 Coríntios 4,13, que fala assim, todavia, uma vez que temos o mesmo espírito de fé, conforme está escrito, cri, por isso falei, também nós cremos, por isso também falamos. Romanos 10, 8, 10 também eles usam, que fala assim, mas que diz, a palavra está perto de ti, na tua boca e no teu coração. Isto é, a palavra da fé que pregamos.
Porque se com a tua boca confessares Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Pois com o coração é que se crê para a justiça, e com a boca se faz a confissão para a salvação. Provérbios 18:21 também fala que a morte e a vida estão em poder da língua, e aquele que a ama comerá do seu fruto. Romanos 4:17 diz assim: perante aquele no qual ele creu, a saber, no Deus que dá a vida aos mortos e chama à existência as coisas que não existem, como se já existissem. Então, via de regra, o movimento ele faz essa divisão. Deus falou, eu creio, eu confesso, e por isso se manifesta. E o debate ele cresce em cima desse assunto por causa de alguns equívocos. Então, por exemplo, esses textos eles estão falando sobre ação, eles não estão falando sobre você decretar qualquer coisa. A confissão ela está falando da fé em Cristo, ela não está falando uma confissão de criação, uma confissão criadora, onde eu falo e por isso se cria. Ele também fala sobre a sabedoria da fala. Ele não fala do poder causal da fala, tá? Então, saber como que eu vou usar as minhas palavras, não que, só porque eu falei, alguma coisa acontece. Ele esquece, digamos assim, da ação soberana de Deus. Trata isso como uma autonomia verbal humana. Então, o que o pessoal, via de regra, o pessoal que é adepto a esse pensamento positivista, eles fazem o que a gente chama de exegese e não uma exegese do texto. O que é uma exegese? Basicamente, eu estudo o texto e eu vejo o que aquele texto ele quer falar. Uma exegese, não. A exegese, basicamente, eu vou com uma ideia pronta e eu procuro textos na Bíblia para embasar aquela minha ideia, mesmo que eles estejam tirados de contexto. Então, por exemplo, eu posso chegar numa pessoa e falar para ela, vai lá, abre uma empresa, tudo posso naquele que me fortalece. Você vai ser próspero, tudo que você fazer vai dar certo, porque tudo posso naquele que me fortalece. E ignora o contexto, que é um contexto de eu posso passar fome, eu posso comer bem, eu posso ficar pobre, eu posso ficar rico, não importa a situação, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece, ou seja, eu posso passar por qualquer situação, porque quem me fortalece é o Senhor, não é o meu braço, não sou eu, é o Senhor. Então, basicamente, o que o texto, essa palavra da fé e muitos dos pregadores adeptos a ela fazem, normalmente eles fazem uma seleção temática de textos, ou seja, eles têm uma temática, eles têm uma ideia que eles querem embasar e eles pegam qualquer texto que embase essa ideia, mesmo que fora de contexto. Eles generalizam casos específicos, então, por exemplo, como Elias, por exemplo. Elias chegou e Elias falou assim, sobre a minha palavra não choverá. E a gente vai falar um pouquinho sobre isso antes. Então aqui, Elias falou que sobre a palavra dele, então quer dizer que sobre a sua palavra também não pode chover. Eu te desafio aí a falar que não vai chover por 3 anos aqui em São Paulo, vamos ver se vai acontecer alguma coisa, né? Também tem essa questão da abstração do contexto, como eu falei, então o contexto meio que não importa tanto, o que importa é o que o versículo que está escrito efetivamente no versículo aí, eu uso isso como base para defender a minha ideia. Mistura a questão da promessa divina com o desejo humano. Então, a questão é o meu desejo, não a promessa que foi feita. Então, se Deus prometeu... vamos dar um exemplo bem prático, assim. Eu não oro crendo que eu tenho um carro porque Deus prometeu para mim que eu tenho um carro. Eu oro que eu quero um carro porque eu quero um carro. Eu declaro que eu tenho um carro, mesmo que isso não seja promessa, mesmo que isso seja apenas um desejo do meu coração. Tem também uma confusão, digamos assim, da fé em Deus com uma fé no funcionamento da fé. Por exemplo, eu tenho plena certeza que se eu crer veementemente, alguma coisa vai se acontecer, essa coisa vai acontecer. Como se a fé fosse apenas crença. Mas fé é um pouco além disso. Só que esse é o assunto do vídeo, então a gente não vai falar hoje sobre fé literalmente. Mas a minha fé, ela não pode estar ligada à minha crença daquilo que eu estou falando, mas sim na crença em Deus. Então eles fazem essa
essa divisão, digamos assim. Você tem que falar, você tem que acreditar naquilo que você está falando, porque se você acreditar naquilo que você está falando, aquilo vai acontecer. Então, por exemplo, vamos falar sobre a exegese que foi feita nos textos que eu falei anteriormente. Por exemplo, Romanos 10, 8 a 10. Mas que diz: a palavra está perto de ti, na tua boca e no teu coração, isto é, a palavra da fé que pregamos, porque se tu com a tua boca confessares Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo, pois com o coração que se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação. Então o contexto aqui, ele está falando sobre salvação e sobre confissão da fé em Jesus Cristo. Ele não está falando que se você confessar absolutamente qualquer coisa, essa coisa ela vai acontecer. Provérbios 18, 21, por outro exemplo que eu citei antes, que fala assim, ó: a morte e a vida estão em poder da língua, e aquele que a ama comerá do seu fruto. Então, o provérbio ele está falando sobre o peso da palavra para a morte e para a vida. Não no sentido de sua fala materializa eventos. Ele está falando no sentido que sua palavra ela tem poder de matar relacionamentos, sua palavra tem um poder de matar esperança, sua palavra tem poder de matar autoestima, sua palavra tem poder de matar muitas coisas. Assim como sua palavra ela tem poder de abençoar o dia de uma pessoa. Quando você fala que ela é uma pessoa amável, sei lá, quando você elogia uma pessoa, quando você trata bem uma pessoa, quando você é empático com uma pessoa, quando você orienta uma pessoa, quando você oferece ajuda para uma pessoa e conselhos para uma pessoa. Nesse sentido que ele está falando de vida e morte, né? É nesse sentido que ele está falando. Aí, por exemplo, Romanos 4,17. O que fala Romanos 4,17? Perante aquele no qual ele creu, a saber, no Deus que dá vida aos mortos e chama à existência as coisas que não existem como se já existissem. E ali ele está falando de Deus, ele não está falando de ser humano. Está falando que Deus chama as coisas que não existem em existência como se já existissem. Não está falando que você pode fazer isso. E Marcos 11, 23, 24, que fala assim, ó: em verdade vos digo, se alguém disser a este monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas crer que se fará no que diz, assim lhe será feito. Por isso vos digo que tudo o que pedirdes em oração, crede que já o recebeste, os tereis. E esse caso, quando ele é lido de uma forma universal, como um decreto verbal, e desligado da questão da soberania de Deus, e também da questão do gênero hiperbólico ali, digamos assim, da hipérbole que o evangelista ele está tratando, que Jesus está falando, você acaba entrando numa exegese, porque ele está falando ali do poder da fé. E o poder da fé, a fé, via de regra, ela está atrelada a questões que revelam a Cristo, revelam a Jesus. E não é porque você simplesmente declarou que um monte ele vai levantar e vai se lançar no mar, se isso não tem impacto na revelação de Cristo de forma nenhuma, isso não vai acontecer. Porque a grande questão aqui é a fé, não a palavra. O que conta aqui é que o contexto ali, ele está falando sobre a fé do grão de mostarda. E ele trata esse assunto não como se você tivesse o poder de super crença. Se eu super acredito em alguma coisa, essa coisa vai acontecer. Não. Isso tem que estar linkado à vontade e à soberania de Deus também. Não é só porque você falou, porque você quer que alguma coisa aconteça, que essa coisa vai acontecer. Voltando um pouquinho para a Bíblia, na verdade, para eu falar para vocês por que as suas palavras não têm poder nesse sentido que a confissão positiva prega, né? Como se você fosse meio que um doutor estranho gospel aí. Não, você não tem esse poder. Vamos falar um pouquinho por quê. Normalmente, o ponto central da Bíblia, ela tem alguns aspectos. Por exemplo, a palavra, ela revela o coração, a palavra, ela edifica ou destrói. Aí, o contexto de Provérbios 18, 21. A palavra, ela pode ser instrumento de fé, oração, bênção, ensino e cura. E o resultado final das suas palavras sempre continua submetido à vontade de Deus e não ao mero ato humano de pronunciar e alguma coisa ela acontecer. Então, via de regra, são esses 4 pontos que a palavra ela está linkada. Ou ela revela o coração, ela edifica ou destrói, ela é um instrumento de fé, oração e cura, mas ela sempre é submetida à vontade soberana de Deus. Então, o que eu fiz aqui agora? Eu separei alguns textos que eles falam e eles põe em xeque esse tipo de pensamento, tá? Provérbios 18, 21 mesmo, ele fala que a morte e a vida estão no poder da língua, e aqui ele está falando sobre, não que as palavras elas criam realidade, mas ele está falando sobre o efeito moral, ético e relacional da fala, nesse sentido. Não no sentido metafísico, mas sim no sentido relacional. E via de regra, quando a Bíblia está falando sobre o poder da palavra, está falando no sentido relacional, não no sentido espiritual ou metafísico.
Mas é claro que tem os exemplos onde ele está falando sobre a palavra da fé também, né? Então tenhamos isso em mente, essa segmentação, mas via de regra, esse texto, por exemplo, ele está falando do poder relacional. Também tem Tiago 3, 5 a 10, que ele fala assim, ó, assim também a língua é um pequeno membro do corpo, mas se gaba de grandes coisas. Vede como um grande bosque incendiado por uma faísca, a língua também é um fogo, sim, como um mundo de maldade, ela é colocada entre os membros do nosso corpo, contamina todo o corpo e põe em chamas o curso da nossa existência, sendo por sua vez posta em chamas pelo inferno. É um mal que não se pode conter, está cheio de veneno mortal. Com a língua bendizemos o Senhor e Pai, e com ela amaldiçoamos os homens, feitos à semelhança de Deus. Da mesma boca procedem bênção e maldição. Meus irmãos, isso não deve ser assim. Então, Tiago está falando da língua como um fogo, né, capaz de contaminar, incendiar e também de bendizer e de amaldiçoar. De novo, o foco é a questão relacional da fala, não é um foco metafísico ou super espiritual da palavra. Ele está falando sobre queimar um relacionamento, sobre destruir uma relação, sobre você prejudicar e amaldiçoar, por exemplo, o dia de alguém com sua palavra negativa que você direcionou a uma pessoa. Ao mesmo tempo que você também tem o poder de curar uma pessoa à medida que você explica, que você conversa, que você trata de um determinado assunto com ela. Então, todos esses pontos também, né? Então, você tem tanto o poder de amaldiçoar quanto o poder de abençoar, e é nesse sentido que ele está falando. Não está falando se você chegar numa pessoa e você falar assim, eu te abençoo, você vai ter um carro. Eu te abençoo, você vai ser próspero. Eu te abençoo, você vai ser rico. Eu te abençoo, você vai ser plenamente saudável. Eu te abençoo, você vai ter um ministério incrível. Se isso não for da vontade de Deus, não vai acontecer só porque você falou, tá bom? Deixar isso claro. Efésios 4:29 também, ele fala assim, ó, não saia da vossa boca nenhuma palavra que cause destruição, mas só que seja boa para a necessária edificação, a fim de que transmita graça aos que a ouvem. Aqui o uso é de transmissão de graça através da mensagem do evangelho, não de manipulação de realidade. É como se eu falar alguma coisa, como se fosse uma lei da atração. Que é isso que acontece via de regra. Você acha que porque você está falando alguma coisa, você está atraindo. Isso vira, não é mais evangelho, vira lei da atração, vira, como é que é? Astrologia. Mas, se até agora nada ficou claro, digamos assim, você ainda não está convencido do que eu estou falando para você, 1 João 5, 14 e 15 fala assim, ó, e esta é a confiança que temos nele. Se pedirmos alguma coisa, e aqui está o ponto-chave, se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. Tem que ser segundo a vontade dele quando nós pedimos alguma coisa ou declaramos alguma coisa. Se sabemos que nos ouvem tudo o que pedimos, sabemos que já alcançamos o que lhes temos pedido, segundo a vontade dele. Então, aqui põe em xeque, porque a grande questão aqui é que tudo que a gente pede, mas o tudo, ele está linkado diretamente a segundo a vontade dele e não segundo a nossa petição. Então, não é porque você está declarando alguma coisa, que você está falando, determinando alguma coisa, que essa coisa ela vai acontecer. Tem que ser segundo a vontade de Deus, tem que ser segundo o desejo do Espírito Santo, o desejo do nosso Senhor. Outro texto muito claro que ele fala sobre isso é Tiago 4, 13 e 16. Ele fala assim, agora prestai atenção vós que dizeis, hoje ou amanhã iremos a tal cidade, lá passaremos um ano, negociaremos ou teremos lucro. Olha só que interessante, aqui ele estava, hoje ou amanhã nós vamos a tal cidade, ou seja, eles estavam declarando, nós vamos fazer isso, isso vai acontecer. E ele fala assim, ó, no entanto, não sabeis o que vai acontecer no dia de amanhã. O que é a vossa vida? Sois como névoa que aparece por pouco tempo e logo se dissipa. Em vez disso, devíeis dizer, se o Senhor quiser, viveremos e faremos isto ou aquilo. Mas vos orgulhais da vossa arrogância. Todo orgulho como esse é maligno. Ou seja, ele trata isso como orgulho e como arrogância quando nós falamos assim. Quando nós chegamos numa pessoa doente, nós falamos, eu declaro que você está curado, eu declaro que você está plenamente saudável, eu declaro, eu determino isso, eu digo isso, você é aquilo. Não. Você não sabe o dia de amanhã, você não sabe o que vai acontecer e você não sabe se esse é o desejo de Deus, se esse é o desejo do nosso Senhor. Você falar isso é o que Tiago chama de orgulho e de arrogância. Então, é quando nós declaramos e nós determinamos alguma coisa sem um direcionamento profético, um discernimento espiritual, né? Então, eu acho interessante que duas coisas acontecem quando nós fazemos isso. Primeiro, nós colocamos Deus na parede, nós falamos como se Deus ele devesse fazer alguma coisa porque nós estamos falando. Então, se eu declaro para uma pessoa, você é curada, e se Deus não quiser curar? Ele tem a obrigação de curar porque a gente está determinando que ela está curada?
Não faz sentido nenhum. Desculpa, não faz sentido nenhum. Se o Deus é assim, então Deus não é soberano. Porque o que é soberano? É a nossa vontade, é a nossa petição, é o nosso desejo. Não Deus. E isso a gente sabe que é uma tremenda de uma mentira. Outra coisa que pode acontecer também, uma frustração. Porque às vezes nós declaramos coisas na nossa vida e na vida dos outros, sem que Deus tenha direcionado a gente para fazer essas declarações. E o que acontece? Nós nos frustramos. Ou nós frustramos outras pessoas com as nossas declarações. Quando na verdade nunca foi da vontade de Deus que nós falássemos aquilo. Nunca foi da vontade de Deus que nós chegássemos e nós falamos, você é curado. A Bíblia fala que Jesus ele levou sobre si todas as nossas enfermidades. É verdade. Levou sobre ele todas as nossas enfermidades. E nós seremos plenamente curados. Mas você não sabe quando. Será que você vai ser plenamente curado aqui na Terra? Ou será que você vai ser curado na eternidade? Nós temos a certeza da nossa cura. Nós temos a certeza que os flagelos que nós sentimos, digamos assim, aqui na Terra, eles serão consumados em um determinado momento, em um determinado dia. Só que esse dia ele pode ser aqui e pode ser na eternidade. Um cadeirante, ele pode não ser curado aqui na Terra agora, mas ele com certeza vai ser curado na eternidade. Isso é tratado, que ele levou sobre ele as nossas dores, as nossas enfermidades. Só que você não sabe quando que vai ser. Você não sabe se é desejo do Senhor que ele cure ou que ele ressuscite pessoas. É claro que isso não impede você de você pedir. Não estou falando que você tem que desistir de pedir. Justamente porque você não tem o discernimento total da vontade do Senhor, que você tem que pedir. Porque você não sabe, Senhor, por favor, cura. Senhor, por favor, traz isso. Senhor, por favor, que isso daqui dê certo. Mas peça. Não declare, não determine, como se Deus ele tivesse que fazer alguma coisa só porque você está falando, só porque você está pedindo. Também tem, por exemplo, vou dar um outro exemplo para vocês, 2 Coríntios 12, 7, 9. Paulo ele pede 3 vezes que Deus tira o espinho da carne que ele tinha. O que Deus falou para ele? A minha graça te basta. Não vou tirar espinho da carne de você. Por quê? Porque não é da minha vontade. E Paulo pediu. Paulo não chegou falando assim, eu declaro, eu determino que eu não tenho mais espinho na carne. Por quê? Porque não era da vontade de Deus. Não era da vontade de Deus que aquele espinho da carne saísse. Era talvez para lembrar Paulo que ele era humano, que ele dependia da graça do Senhor. E assim é com a gente também. Às vezes os flagelos e as lutas e as dificuldades que a gente tem na vida, elas existem para lembrar que nós devemos depender inteiramente do Senhor. Também, por exemplo, Mateus 26, 39, que Jesus no Getsemane ele fala assim, todavia não seja como eu quero, mas como tu queres. Se até a oração perfeita do Filho de Deus, ela é submissa à vontade do Pai, e a nossa? Você vai falar que você é melhor que Jesus, que não é possível. Não é possível que você ache que você pode fazer uma coisa que nem Jesus fazia. Jesus pedia. Jesus chegou e ele pediu. Ou, na oração do Pai Nosso, ele faz petições ao Senhor. Ele não fala, ele declara, determine isso. Não, pede. Se põe no seu lugar de servo. Você é pó, a pó você vai voltar e se põe no seu lugar. Você não está em posição de determinar ou de declarar nada. Deuteronômio 18, 21, 22 fala, se disseres no coração, como reconheceremos a palavra que o Senhor falou? Quando o profeta falar em nome do Senhor e a palavra não se cumprir, nem acontecer como foi falado, é porque o Senhor não falou essa palavra. O profeta falou por arrogância. Não o temerás. Ou seja, olha só que interessante, quando você declara, você determina alguma coisa, falando que foi o nome do Senhor, não foi o nome do Senhor, ou você ignora totalmente até o nome do Senhor. Você só fala que é na sua palavra aí, que é você que está falando. Em Deuteronômio vai falar que isso é arrogância e que você não é para ser mais uma pessoa temida, você não é mais uma pessoa que deve ser levada em consideração. Então, se você chega numa pessoa, você declara para ela que ela é curada e ela não é curada, fala que é para acontecer 2 coisas. Primeiro, você é arrogante, tem que ser reconhecida essa arrogância. E segundo, que a pessoa não pode mais levar em consideração as coisas que você fala. Por quê? Porque você é um falso profeta. Você está usando de palavra profética que não é profética, que Deus não mandou você falar, como se Deus tivesse mandado você falar ou como se a sua palavra tivesse algum poder. E não tem. Por quê? Porque está fora da vontade de Deus. Você não sabe qual que é a vontade de Deus. E você está falando simplesmente por falar. Mas considerando o contexto bíblico, eu acho que a formulação, digamos assim, mais equilibrada com relação ao poder da palavra, ela é sim, a palavra ela pode abençoar, ela pode ferir, curar, encorajar, ela pode destruir, orientar, mas ao mesmo tempo que ela pode consolar. A fé também, ela é expressa em palavras e orações, mas não, a Bíblia não ensina de forma geral que declarar alguma coisa faz aquilo acontecer independentemente da vontade de Deus. E o desvio, ele normalmente acontece quando a gente troca a fé em Deus pela fé na nossa própria fala, como se a nossa palavra valesse, digamos assim, de alguma coisa, quando a gente começa a trocar a oração por decreto,
quando a gente troca submissão por controle e quando a gente troca promessa bíblica por afirmação desejada. Mas e Elias? Elias falou: sob a minha palavra não choverá por 3 anos. A palavra profética, ela não nasce do poder autônomo da fala do ser humano. Ela nasce de uma fala humana que está transmitindo a vontade de Deus. Então, por exemplo, no caso de Elias, não é porque Elias falou alguma coisa aconteceu, é Deus decidiu. Elias anunciou. Então isso aconteceu. Por exemplo, 1 Reis 17:1, Elias diz assim a Acabe: nestes anos nem orvalho nem chuva haverá, senão segundo a minha palavra. E isso parece fortalecer essa dinâmica de que a sua palavra tem poder, de que a palavra que você diz tem poder. Só que, por exemplo, olha Tiago 5, 17 e 18. Ele fala que Elias era humano e frágil como nós. Ele orou com insistência para que não chovesse, e por 3 anos e 6 meses não choveu sobre a terra. E aí ele fala, ele orou outra vez, e o céu deu chuva, e a terra produziu seu fruto. E olha só que interessante, Elias orou, e o texto ele se complementa, o texto ele responde as dúvidas que nós temos dentro do próprio texto, né? O que Elias fez não foi uma palavra da fé, uma palavra positivista, uma confissão positiva, não. E tem um outro ponto, muito provavelmente, não, eu creio que é isso, né, na verdade, né? Deuteronômios 11, 16, 17 disse que Deus diz ao povo de Israel que se Israel voltasse à idolatria, ele fecharia os céus. Então, Elias, ele estava orando. Primeiro que ele orou, ele não determinou. O texto fala, Tiago 5 fala isso, acabei de ler para vocês. Ele orou, ele não determinou alguma coisa. Quando ele orou segundo uma coisa que já estava expressa na palavra de Deus. Ele não orou da cabeça dele. Deus já tinha falado que se vocês voltarem à idolatria, não vai mais chover. O que ele fez? Ele orou a palavra. Ele declarou, e eis aí a diferença entre você declarar as suas palavras, declarar aquilo que você quer, de você declarar a palavra. Mas declarar a palavra com contexto, é importante. Eu estava assistindo um vídeo do Luciano Subirá e ele falou justamente sobre isso, sobre você declarar a palavra. A palavra não tem um poder atrativo, só que quando você declara a palavra de Deus, quando você ora a palavra de Deus, você tem muito mais, digamos assim, embasamento para suas petições perante o Senhor. E essa é a grande diferença entre essa declaração e a palavra profética. Via de regra, a palavra profética bíblica, ela parte de uma revelação ou de uma comissão divina. Ela expressa alguma coisa que Deus quer fazer. E o profeta, ele não cria a verdade, ele simplesmente anuncia. A verdade foi criada no coração de Deus pelo desejo de Deus. E a eficácia, ela vem de autoridade de Deus, não da sua técnica verbal ou da sua declaração. E a declaração humana comum, como muitos acreditam hoje em dia, ela parte do desejo, da expectativa ou fé da pessoa. Ela pode ser uma oração sincera, uma bênção, uma intercessão, mas não garante que aquilo acontecerá. Ela continua sempre subordinada à vontade de Deus. Então, quando uma pessoa ela fala, eu declaro a cura, isso não é diretamente relacionado à vontade de Deus. Se isso não expressa a vontade de Deus, não vai acontecer. E aí é um cuidado importante, né? Porque muita gente, ela pega exemplos proféticos extraordinários e ela transforma em regra para toda a fala cristã. Então, nem toda palavra de fé, digamos assim, que você acredita nela, estou falando fé aqui como nesse super crença, digamos assim, é uma palavra profética, tá? Mas como que a gente distingue, digamos assim, isso na prática, né? Então, na oração, é basicamente, Senhor, faz isso se for da sua vontade. Na profecia bíblica, o que se faz é, assim diz o Senhor. E na confissão positiva, diz que vai acontecer porque eu falei. Como se eu tivesse uma autoridade que em nenhum momento nos foi dada. Então, a primeira, ela trata da dependência. A segunda, ela é uma representação autorizada, que é essa palavra profética. E a terceira é justamente essa presunção, achar que se tem uma autoridade que não se tem. Não é a fala que cria o evento. Deus decreta, o profeta anuncia e o evento ele acontece. Mas porque Deus decretou, não porque o profeta falou. Então a Bíblia ela ensina o poder da palavra basicamente em 3 aspectos, né? O primeiro é o relacional, que ela pode edificar ou destruir. O segundo é o espiritual, porque ela expressa a fé, verdade, louvores, oração.
E o moral, porque ela revela o coração e será julgada, né? Lucas 6, 45 fala assim, ó, o homem bom tira o bem do bom tesouro do coração e o mal tira o mal do mau tesouro do coração, porque a boca fala do que está cheio o coração. E aqui entraria o tal do papo da brecha lá, né? Todo mundo fica falando, né? Mas aí o vídeo ia ficar longo demais. Mas em suma, não é o que a boca fala que enche o coração, mas sim a boca fala do que o coração já está cheio, né? Não é porque você fala alguma coisa, tipo, tá abrindo brecha. Não. Você já está abrindo, já abriu brecha porque o seu coração está cheio daquela coisa que você está falando. Então não é só porque a palavra ela apenas revela alguma coisa que já está dentro do coração. Então, basicamente, essas são as diferenças das palavras, né? Então tem a palavra relacional, que ela pode te curar, ferir, edificar e destruir. Tem a oração da fé, né? Então pede com confiança, mas obviamente sempre se submete à verdade de Deus. E tem a palavra profética, que ela anuncia o que Deus revelou e determinou. E o poder da palavra positivista aí, de declarar e tal e tudo mais, isso daí não existe, isso daí é invenção humana, neopentecostal e normalmente está relacionado à teologia da prosperidade. Então, quando um pastor ou alguém falar alguma coisa, minha recomendação pessoal é retém o que é bom. Esquece essa parte aí. Vai pro próximo, tá bom? Gente, é isso aí. Falei demais e minha água tá cheia aqui ainda. Mas é isso aí. Espero que esse vídeo tenha sido esclarecedor para você de alguma forma. Deixa seu comentário aí, se inscreve no canal, segue a Logos aí nas redes sociais. E é isso aí. Tamo junto, viu? É nóis.